questão R2. Olha só o que é que nós temos aí agora. Uma fila tem 108 metros de comprimento. Sabemos que cada pessoa ocupa, em média, 60 centímetros de espaço nessa fila. Calcule quantas pessoas há nessa fila. Olha, eu vou apresentar para você agora uma fórmula que eu costumo chamar aqui na sala de aula de fórmula da quantidade. E como o próprio nome já diz, serve para calcular quantidade de pessoas, de objeto, de coisas, onde você tem necessariamente uma grandeza com um valor maior e uma outra grandeza de mesma espécie com um valor menor. Então eu vou pedir para que a Annelise se afaste um pouco, para que as pessoas possam ver o que é que eu quero mostrar aqui. Olha só, fórmula da quantidade. E como é que é a fórmula da quantidade? Está aqui, ó, medida maior dividido pela medida menor, tudo sempre numa mesma unidade. Se você usar essa fórmula, você vai observar que dispensa-se o uso de regra de 3. Não há necessidade de se usar a regra de 3. Perde-se tempo. Então, olha só, como a questão está pedindo para calcular a quantidade de pessoas, olha, é simples, eu vou pegar a medida maior, que nesse caso particular aí, é o comprimento da fila, 108 metros, e dividir pelo espaço ocupado por cada pessoa nessa fila, que segundo o enunciado é de 60 centímetros. Portanto, nós temos aqui em cima no numerador o comprimento da fila, 108 metros, e aqui embaixo a gente coloca a quantidade, o espaço ocupado pela pessoa na fila, 60 centímetros. Ora, o que é que nós temos? Do jeito que está aqui, eu não posso usar a fórmula da quantidade. Por quê? Porque metro e centímetro, apesar de serem grandezas de mesma espécie, de mesma natureza, no caso aí, comprimento, não estão escritas numa mesma unidade de medida. Observe que o tamanho da fila está em metros, enquanto o espaço ocupado pela pessoa está em centímetros. O que é que nós devemos fazer? Transformar, passar tudo para uma mesma unidade. E aí vem a pergunta: qual das duas unidades nós iremos transformar? Passar tudo para centímetro ou passar para metro? Matematicamente é indiferente o que você vai fazer, passar para centímetro ou passar para metro. Porém, a experiência me diz que é muito mais vantajoso você passar sempre para a menor das unidades, nesse caso aqui, centímetro. E por que passar sempre para a menor das unidades? É muito simples. Se você cria esse hábito, você consegue escapar, na maioria das vezes, de números com vírgulas. E as pessoas geralmente têm uma certa dificuldade, não gostam de trabalhar com números decimais. Você criando o hábito, se acostumando a passar sempre todas as medidas para a menor das unidades, você escapa, na maioria das vezes, de números decimais. Ora, o que é que eu vou fazer então? Eu vou pegar 108 metros e passar para centímetros. E como é que a gente faz isso? Usando a tabelinha que eu mostrei no vídeo anterior, a tabelinha do decicentímetro. E eu preciso, já que você está aí agora, a proposta é fazer você estudar em casa, eu preciso que aí agora você dê uma pausa aí no vídeo, pegue uma caneta, pegue um papel e construa a tabelinha do decicentímetro. Eu preciso que você faça isso agora. Ok, então vamos lá, olha só, o que é que nós temos? Eu quero que você aí agora, 108 metros, você passe isso para centímetros. O que é que você vai fazer? Você vai colocar a ponta do seu lápis em metros, e aí vai ver quantas unidades de medida e qual sentido que você vai ter que percorrer até chegar em centímetros, que é a menor unidade. Ora, é muito simples, você vai contar de metro para a direita, de metro para decímetro, uma unidade de medida, de decímetro para centímetro, 2 unidades de medida. Portanto, esta vírgula que está do lado direito do 8, ela vai correr 2 casas decimais também para a direita. Então nós temos 10.800 centímetros. Ora, 108 metros na realidade equivale a 10.800 centímetros. Ora, agora sim eu posso aplicar, usar a fórmula da quantidade. Por quê? Porque as duas medidas estão escritas numa mesma unidade. 10.800 centímetros dividido por 60 centímetros. Eu corto centímetro, centímetro com centímetro. Vai embora, eu vou ficar com 10.800
dividido por 60. E 10.800 dividido por 60 vai dar 180. E o que é que significa esse número 180? É justamente a quantidade de pessoas que há nessa fila. Observe que nós não usamos regra de 3. Nós teríamos chegado a esse mesmo resultado usando a regra de 3. Na minha opinião, levando mais tempo, ok? Bom, antes de nós encerrarmos esse vídeo, eu gostaria que você desse um pulinho lá na página 51 do seu módulo, lá onde estão os exercícios extras. Eu vou fazer aqui para você o E5, a quinta questão extra. Eu estou sem um módulo aí, o enunciado é mais ou menos o seguinte. Você tem aí, você olha aí. Olha só o que você tem. Você tem 10 colunas de folhas de papel. Cada uma dessas colunas mede 1,5 metro. 10 colunas de papéis, onde cada coluna tem a altura de 1,5 metro. Ora, sabemos que cada folha tem a espessura, cada folha de papel tem a espessura de 0,2 milímetros, a pergunta é, quantas folhas, olha aí, quantas, fórmula da quantidade, quantas folhas de papel existem nessas 10 colunas? Ora, primeiro passo, vamos calcular quantas folhas de papel há em uma coluna. Ora, depois que nós obtivermos esse número, basta nós multiplicarmos por 10, já que são 10 colunas. Então me acompanhe, olha só. Quantas folhas? Ora, fórmula da quantidade. E o que é a fórmula da quantidade? Não esqueça, me acompanhe, retorne aqui para mim. Medida maior dividido pela medida menor, sempre, tudo, sempre numa mesma unidade. Então vamos lá. Ora, a medida maior é a altura da coluna, 1,5 metro. E a medida menor é a espessura de cada folha de papel, 0,2 milímetros. O que é que nós temos? 1,5 metros dividido por 0,2 milímetros. Não podemos usar a fórmula da quantidade. Por quê? Porque apesar de nós termos aqui grandezas de mesma natureza, a natureza, a espécie aqui é comprimento. Não estão escritas numa mesma unidade. O que é que nós vamos fazer? Eu já lhe mostrei. Vamos pegar a maior unidade e passar para a menor. Ora, a maior é metro. Vamos passar para o milímetro. De novo, aquela tabelinha que eu pedi para você construir. Põe aí a ponta do seu lápis metro e veja quantas unidades de medida você terá que correr até chegar em milímetro. E aí você vai contando. De metro para decímetro, 1. De decímetro para centímetro, 2. De centímetro para milímetro, 3. Portanto, nós pegaremos essa vírgula aqui e deslocaremos 3 casas decimais também para a direita. Ora, seguindo esse raciocínio, nós vamos ter 1,5 metros serão iguais a 1.500 milímetros. Pronto. Estamos prontos, então, para aplicarmos a fórmula da quantidade. 1.500 milímetros dividido por 0,2 milímetros, as unidades milímetros serão canceladas e aí nós ficamos com a fração 1.500 dividido por 0,2. Já não tem mais unidade de medida. Isso aqui agora é um número puro. Ora, o que é que nós temos aqui agora? Uma divisão onde o numerador é o número decimal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número 1.500, vou colocar aqui, ó, uma vírgula e um zero. Observe que ao fazer isso, o número não deixa de ser 1.500. Ele continua sendo 1.500. Mas por que eu vou fazer isso? É muito simples. Como no denominador eu tenho uma casa decimal, eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir no numerador uma casa decimal sem alterar o número, e aí eu fico com uma casa decimal em cima e uma casa decimal embaixo, e dispenso depois as vírgulas. Portanto, eu vou ter 1.500 dividido por 0,2. Elimina essa vírgula, o número passa a ser 15.000 e embaixo passa a ser 0,2. Ora, mas 0,2 é igual a 2. E aí eu vou ter 15.000 dividido por 2. Eu apagando aqui, o 0,2 vai virar 2. Eu vou ter 15.000 dividido por 2, cuja resposta é 7.500. Mas preste atenção, o que é que significa esse número 7.500? É a quantidade de folhas de papel que existem em uma coluna. Vamos fechar a questão. O segundo passo, eu vou pegar a quantidade de folhas de uma coluna e multiplicar por 10. Portanto, nessas 10 colunas existem 75.000 folhas de papel. Ok? Bom, essa foi a questão E5. Antes de nós partirmos para medidas diárias, eu vou fazer mais uma questão extra para você.